Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 3 sobre técnicas de telemarketing. Como vocês sabem, eu sou a professora Débora Machado e estou compartilhando essa jornada de conhecimento, muita prática e dedicação com vocês. Então, eu gostaria de começar a aula perguntando se vocês viram o vídeo da nossa última aula. Se você não viu, não assistiu, não sabe o que a gente tratou, corre lá, assiste e volta aqui para continuar as aulas. Um outro ponto importante é vocês fazerem todas as atividades que estão propostas no material. É muito importante porque a gente faz a fixação do conteúdo. Então, a gente aprende de várias formas. Nós aprendemos lendo, eh, escutando, observando e fazendo. Então eu preciso que vocês treinem. E hoje eu vou pedir bastante ajuda de vocês aqui para que realmente a gente consiga avançar bastante nesse conteúdo. Combinado? Então, vamos começar. A aula de hoje, ela traz alguns desafios. Então, os desafios são as normas do telemarketing. Então, a gente passou aula 1 e aula 2. Eu trouxe para vocês diversos contextos do telemarketing. Eu trouxe para vocês as possibilidades de atuação e, ao mesmo tempo, eu introduzi o telemarketing como que está funcionando nos dias atuais para vocês. No entanto, nós temos um grande desafio. E esse desafio justamente é a normatização do setor e a normatização de muitas discussões que haviam em torno do telemarketing, o que pode e o que não pode. E aí, pode ou não pode? É isso que a gente vai ver hoje. Então, lá apostila de número 3 de vocês trabalha justamente esse debate. E ele envolve discussão sobre regras, sobre regimentos, sobre atividade, sobre necessidade do consumidor, da empresa, obrigações de empresa, de consumidor e onde fica o telemarketing nessa história. Bom, se você não entendeu nada dessa introdução, se você nem sabe do que eu estou falando, você precisa voltar na aula 1 e na aula 2. Combinado? Então vamos lá. Bom, dito isto, no Brasil, existem diversas discussões sobre a atuação do telemarketing, sobre se pode ou se não pode, se realmente como deve ser esse trabalho. Então, a gente vai começar pelos fundamentos. Então, como começou o debate da normatização, das normas para esse setor? Vamos lembrar que, há alguns anos atrás, vou falar algumas décadas atrás, nós tivemos o boom da telefonia, né. Então, lá na década de 90, você ter uma linha telefônica era muito valioso. Então, muitas das vezes, as pessoas negociavam a um preço fazendo um comparativo de um carro nos dias de hoje. Então era muito caro, era muito elitizado e as pessoas que detinham linhas telefônicas eram pessoas muito, bem posicionadas financeiramente falando. Só que isso veio mudando ali, no final da década de 90, início dos anos 2000, com o boom da internet e com o boom das, empresas de telefonia. E a partir de então se começou a popularização tanto da linha telefônica quanto da internet, porque, nessa época a internet era por sinal telefônico, olha que interessante. A Pro pegou essa época, será que você pegou essa época do modem discado? Então a gente escutava, né, fazer a ligação para entrar na internet, então começou assim pessoal. E nessa época não se havia muito discussão sobre: "Ah, eu posso ligar para outra pessoa e oferecer alguma coisa?" Ou como que, a gente pode formatar aqui um atendimento? Então isso não era muito discutido e não era uma preocupação ali no momento, porque a preocupação em si
era justamente fazer com que as pessoas se comunicassem, fazer com que as pessoas tivessem acesso à telefonia e à internet. Bom, só que os anos foram passando, né, então passaram-se aí praticamente 2 décadas, um pouquinho mais, e intensificou essa discussão. Por quê? Toda a telefonia, né, ela foi tão popularizada que hoje a gente não vive sem, que está na palma da nossa mão, que é o celular. Então, com, a evolução telefônica, também teve uma evolução de tecnologia, né, dos equipamentos. Então, antes, os equipamentos eram enormes, né, os celulares, eu lembro que, meus pais tinham aqueles celulares desse tamanho, né, super resistentes, com antena, isso, aquilo. Quando eu comecei a ter celular, ele também era grande, grande, assim, né, a gente jogava na parede e não quebrava, caía no chão, pisava em cima e estava tudo ok. E a gente usava para realmente fazer ligações, se comunicar. Depois entrou SMS, então a gente se comunicava por SMS pago, tá bom? Que vocês conhecem hoje. Muitos de vocês passaram essa época. Depois a gente começou uma comunicação utilizando a internet. Então tinham salas de bate-papo, tinham salas formadas com grupos, então as empresas começaram a formar grupos na internet para fazer o atendimento dos clientes. E aí, pessoal, começou a surgir umas coisas bem interessantes, como o Skype. Não sei quem é dessa época, mas o Skype, ele trouxe uma questão de comunicação por meio da internet, uma comunicação de voz, uma comunicação de imagem por meio da internet. E isso realmente foi, assim, um ápice quando a gente fala de comunicação. E as empresas começaram a adotar isso como forma de relacionamento com os clientes. Então buscou-se uma aproximação. Bom, e ainda nessa época surgiram diversas, soluções de mercado, onde as ligações tinham como interface, né, a internet. Então não mais o aparelho telefone, não mais o PABX nas empresas, né, então para quem não sabe o PABX é aquele aparelho de telefone central, onde todas as ligações caem ali e dali é direcionado para os setores. Então começaram a surgir essas soluções. E com essas soluções, começou-se a ter demanda para realmente entender como que isso ia funcionar. Porque já começou a ter o telemarketing, então as empresas começaram a ligar ofertando coisas, começou a ter telemarketing receptivo, então as empresas formaram centrais de atendimento para atender eu e para atender vocês. E aí as empresas começaram a perceber que essa comunicação pela internet era fantástico, sabe, porque reduzia muito o custo de comunicação. Então, muitas empresas começaram a investir nisso, né, tinha ali toda a questão, todo o aparato telefônico, e aí ele mudou, colocou ali um conversor e as ligações eram feitas por meio da internet, sem nenhum problema, tranquilo e com um custo absurdo de baixo. Então popularizou muito, né, então as centrais de atendimento, as pessoas, os operadores de telemarketing, eles possuíam diversos números, porque automaticamente começava a se gerar números de telefone que eram derivados do seu PABX. Olha que coisa interessante, né. E aí começou a aumentar a quantidade, né, de ligações, porque também as empresas perceberam que era super interessante fazer esse tipo de abordagem, que as pessoas, atendiam, né, conseguia se fechar negócios e por aí vai. Só que aí começou um problema. Por quê? A gente está passando por uma, de épocas em épocas, nós passamos por uma mudança geracional. O que isso quer dizer? Que nós, por exemplo, os que têm a idade muito próxima da professora,
tiveram todo um aculturamento durante esses anos e nós ainda somos da fase que pega o telefone e liga para a pessoa. Só que a fase mais nova, a geração mais nova, eles não querem atender ligação. Eles se incomodam com ligação. É quase uma ofensa. Nossa, a professora Débora me ligou. É uma ofensa receber uma ligação. Por quê? Hoje você tem o WhatsApp. Então, você quer um contato, o contato tem que ser feito via mensagem, né? Então, mudou. Então, as empresas começaram a perceber isso e o mercado começou a sentir essa mudança geracional, porque essa geração mais nova entrou no mercado de trabalho. E cadê os consumidores? E cadê o resultado que era gerado pelo telemarketing? Então, caiu. Entendem? Então, esse também é um desafio do setor. Mas e aí, o que começou a se falar? Que as pessoas começaram a se incomodar com as ligações. Inclusive a minha geração, né, que é do telefone, que é de pegar, ligar e falar: "Oi, tudo bem? Como que você tá?", ok? Por mais que nós tenhamos mudado em relação à cultura e à tecnologia e ao uso de informações, nós ainda aceitamos, né, receber uma ligação, conversar com a pessoa e explicar, talvez que tenha interesse e talvez que não tenha interesse, mas tem gerações que não. Bom, e aí diante disso começou a surgir, diversos debates. Até que ponto você que está ligando para outra pessoa, você está invadindo, né, talvez ali um espaço, ou você está sendo muito insistente, ou você liga muitas e muitas e muitas vezes e isso super incomoda, porque se você está no seu ambiente de trabalho, seu telefone não para de tocar, isso vai te gerar um prejuízo. Um outro ponto falado também é que as pessoas trabalham à noite, então começam a receber muitas ligações de manhã e não conseguem bloquear isso. Outras reclamações são advindas de muitas ligações ofertando a mesma coisa, mesmo você falando que não tem interesse. E outros também é até que ponto o cliente pode chegar, até que ponto você tem razão quando você liga para uma central de atendimento. Então, a partir dessas discussões, a partir de vários outros entendimentos, começou a se falar: ok, então, de um lado, nós temos a empresa que precisa vender, precisa entender como estão os clientes, precisa entender como foi seu serviço, eh, precisa prestar um atendimento. Do outro lado, está o consumidor que se sente super ofendido, mas que ele também tem momentos que ele precisa ligar para a empresa, que ele precisa de um atendimento personalizado e por aí vai. Então, buscou-se um equilíbrio de interesses. Então, todas essas discussões foram pautadas de qual que eram as necessidades dos consumidores, conciliando com práticas comerciais. Legal. Então, os consumidores, eles querem ter o poder de escolha. Eu posso bloquear você que está me ligando. Olha, eu posso cancelar para não receber mais ligações promocionais, porque eu não quero receber. Então, começou a se surgir algumas regulamentações para isso. Um outro ponto que foi destaque em debates para a questão normativa do setor foi a questão do setor. Desculpa, gente. Foi do setor ter a necessidade de acompanhar mudanças tecnológicas. Olha que bárbaro isso, né? E quando a gente fala isso, não é só Brasil. Nós estamos falando de todos os países, porque teve um boom tecnológico. Então, as empresas perceberam que um excelente. Só um pouquinho. Que um excelente canal de comunicação era você usar propriamente a internet. Ou é você conseguir ter acesso
aos seus clientes pelas redes sociais, por exemplo, ou necessidade de ajustar práticas que você faz e que elas não são vistas de boa forma pelos seus consumidores. Então, pessoal, a gente começou a debater isso, né? As empresas de telecom, os órgãos de regulamentação, e aí eles começaram a impor limites éticos. Ó, prestem atenção. Limites éticos. O que que isso quer dizer? Quer dizer que foi estabelecido fronteiras, limites muito claros sobre a atuação do telemarketing, tá? Que é o que nós estamos discutindo aqui, e do direito dos consumidores. Então, aqui existe um buraco no meio do caminho. Esse buraco são as fronteiras. Você não pode, como consumidor, ultrapassar, porque você vai estar faltando com respeito, você vai estar gerando problemas para a empresa, e a empresa não pode ultrapassar também. Sabe por quê? Porque você vai se sentir ofendido, porque você vai falar que aquela empresa só incomoda e uma série de coisas. E não gera resultado financeiro para a empresa. Então, não faz sentido a empresa insistir com isso para vocês. E diante disso, as empresas principalmente começaram a repensar muitas atividades relacionado ao telemarketing. Bom, e uma atividade assim bem interessante que eles começaram a pensar é em relação à qualidade do trabalho. Por quê? Não adianta você ter uma empresa super estruturada, da empresa ser gigante, ter muitos clientes, mas o operador de telemarketing está depressivo, triste, mal-humorado. Sabe onde vai refletir isso? Na ponta. Vai refletir no consumidor. E o consumidor repara. E sabe o que, que acontece? Você, enquanto empresa, perde esse cliente. Hoje é muito mais caro você conseguir conquistar um cliente do que propriamente você manter o cliente. Então tem que estar muito claro isso para vocês. Então, o bem-estar do colaborador do telemarketing importa, e importa muito, porque é ele que vai ser a porta de entrada e a porta de saída dos consumidores. Percebam que interessante. Quando você liga para alguém, independente se é uma empresa, se é seu amigo, se é sua mãe, seu pai, quem seja, você ligou para essa pessoa. Quando você ligou para ela, ela vai te atender assim, ó. Escutem só minha voz, não olhem para mim agora. Alô? Oi, João. Ah, eu tô ótima. Qual que é a sensação que você teve aí do outro lado? Será que vocês gostaram do jeito que vocês foram atendidos? Agora prestem atenção no seguinte. Oi, aqui é da Central de Atendimento da Unifavene. Meu nome é Débora Machado. No que eu posso lhe auxiliar? Foi muito mais amistoso, ok? Existem algumas outras técnicas por trás disso. Mas o bem-estar emocional, físico e mental importa do operador. Outra situação. Briguei com meu pai e com minha mãe, tô lá mal-humorado. Alô? Sim, é da Favene. O que que você quer? Eu posso falar desse jeito com vocês, sendo um operador? De maneira nenhuma. Vocês vão detestar. Agora prestem atenção. Olhem para Pro, ok? Oi, pessoal. Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. A professora está muito, mas muito feliz de estar aqui com vocês. Eu falo uma coisa, eu expresso outra. Eu estou feliz de estar com vocês? Não.
por essa voz que eu fiz aqui atrás, não. Eu posso estar com algum problema emocional, mental, posso estar abalado de alguma forma, posso estar insatisfeito com a empresa, posso estar com muitos problemas. Mas você na ponta tem que ser o último a perceber ou não perceber. Então, para isso, as empresas começaram a gerar diversos indicadores que mostravam como que o operador de telemarketing, ou seja, o profissional que está ali atendendo, pode impactar positivamente ou negativamente. Então, se eu tenho calma, clareza, eu consigo prestar um bom atendimento, você sai satisfeito, você avalia super bem. Mas se eu te atendo assim, igual eu fiz os últimos atendimentos aqui para vocês, esquece, tá bom? Bom, e aí pensando nisso, as empresas começaram a se preocupar com ergonomia. É um nome bonitinho, né? Mas para falar de bem-estar para vocês. Então, foi pensado primeiro na questão da eficiência. Então, como fazer com que vocês, futuros profissionais de telemarketing ou gestores de área, pudessem ter um desempenho mais efetivo relacionado com os objetivos da empresa. E um dos pontos avaliados foi a ergonomia, né? Então, toda essa questão de bem-estar. Então, foram inseridas nas regulamentações, nas normas, condições necessárias para que evite a exaustão, a tensão e os incidentes e principalmente, né, saúde mental, inteligência emocional de vocês não sejam abaladas, garantindo, né, tanto a satisfação do colaborador quanto ali dos clientes, né. E aí um ponto bem importante para vocês, né, no Brasil a gente tem uma carga horária, né, básica aí de 8 horas. Quando a gente fala de telemarketing, a gente teve uma redução dessa carga para 6. Sabe por quê? Ninguém aguenta ficar falando todo esse tempo. Foi inserido diversos intervalos por conta da voz, da garganta, da saúde mental, de você conseguir respirar para conseguir, né, fazer o atendimento. Então, muitas coisas, muitas empresas, né, começaram a olhar muito forte para isso. Olharam a questão de iluminação, se o local está bem iluminado, para que realmente você consiga fazer um bom atendimento. Se a cadeira é propícia para você ficar ali o tempo inteiro sentado, se a tela do computador favorece com questões de acessibilidade para que realmente você consiga prestar um bom esclarecimento, recebe treinamento sobre o atendimento e os itens ao qual você vai prestar esclarecimento. Então, a ergonomia, ela envolve muita coisa, tá? Bastante coisa, não é só a carga horária, né? É o conforto, é a otimização dos recursos para comunicação, é a otimização de tecnologia. Então, quanto mais confortável, quanto melhor for o local de trabalho, melhor será o teu rendimento, tá? Então, as empresas perceberam que isso também gerava redução de custo. Porque existe uma palavrinha muito bonita que se chama turnover, né? Então é a rotatividade da equipe. No telemarketing, né, existe muita rotatividade justamente por esse desgaste físico e mental dos profissionais. E aí um outro ponto, né, que eu vou trazer aqui para vocês é propriamente o conceito de ergonomia, né? Então, a ergonomia, ela é um campo científico e tecnológico, justamente voltado para harmonizar, né, o indivíduo e as atividades laborais, ou seja, do trabalho. Bom, a prevenção, então, ela representa a estratégia, né, contra acidentes, lesões, porque, olha, imagina você que fica digitando o dia inteiro, né? Você, programadores e pessoas que utilizam muito computador. Geralmente as pessoas têm problema, não tem aqui, ó.
ou tem problema no ombro, ou já não conseguem mais digitar, porque fica tudo inflamado. Professor tem muito problema no ombro, né, os professores mais antigos, porque escreviam na lousa o tempo inteiro. Professores, né, talvez do EAD e do presencial tem muito problema com a voz, porque desgasta muito. Então, beber água, dar pausas na aula, estratégias para que vocês realmente consigam interagir. Então, existem algumas técnicas e existem alguns conceitos, né, que nós utilizamos de ergonomia. E tudo isso, turma, para justamente trazer um sistema que vocês se sintam valorizados e a empresa tenha o resultado que ela espera. Se vocês olharem na imagem, né, eu trouxe esse recorte para vocês, porque é uma moça ali trabalhando na frente do computador. Tem algumas coisas corretas e algumas incorretas, ok? Então, por exemplo, ela tem uma cadeira que coloca ela na postura correta, sentada. Vou até arrumar minha postura aqui agora. Né? Ela está com os pés totalmente apoiados no chão. Então, isso é um ponto importante, porque muitas das vezes a gente fica um pouco mais alto, a gente precisa do apoio no chão, né? Então tem um tablado, então tem empresas que usam de alguns outros recursos para fazer com que você fique nesse nível com seus pés. Então esse é um ponto que não tem aqui, mas ela está conseguindo apoiar nos pés. Possui uma boa iluminação, então o local é claro, é limpo, é clean, sem muita poluição, sem muitas coisas na mesa. Ela possui um computador à altura da visão, porque senão você fica fazendo isso, ok? Ela possui o teclado, mas o que falta aí? O apoio, tá? Para as mãos não ficarem assim, para as mãos ficarem assim. Ela tem ali também o ajuste, né, propriamente da cadeira. E a gente poderia enumerar outras coisas, né? O que nós utilizamos no telemarketing? O headset, se ele não machuca as suas orelhas, a gente usa muito isso no telemarketing. Se ele não prejudica, né? O meu aqui eu mexi e acabou desconfigurando, mas ele estava super bem, tá? Então aqui para ver se você não fica sem fôlego, né? Falando muito tempo. Um outro ponto é a questão da tela. Então, se você tem acessibilidade para aumentar ou diminuir essa tela, mudar o brilho ou não, deixar mais claro ou mais escuro. Então, tudo isso faz parte da ergonomia. Tempos para levantar, para sentar, para andar, né, para tomar uma água. Então, isso faz parte da ergonomia, principalmente voltada aí ao telemarketing. Bom, e aí nós temos a norma 17, né, que trata da regulamentação de centrais de atendimento, onde a grande maioria trabalha, seja de forma ativa, ligando ou recebendo receptiva. E a norma, ela foi um salto muito grande na profissão, justamente por ela definir requisitos centrais, né, de atendimento, visando esse conforto e a segurança dos colaboradores. Então, a norma, ela traz a necessidade da empresa fazer uma análise ergonômica, conforme itens ali da norma. Depois vocês podem abrir, né, essa norma, dar uma olhadinha nela, é interessante. E a empresa, ela precisa se adaptar. Então, ela precisa ter condições, né, de trabalho que ela atenda toda a norma 17. E se a empresa não o fizer, por exemplo? Isso está bom, né? Não vou mudar nada, é muito custo. Primeira coisa, a norma prevê penalidade financeira. Então, quando a gente fala de penalidade financeira, as empresas não querem, né, terem ali um custo, uma despesa, na verdade, né? Então, existem multas e existem sanções que elas são aplicadas justamente visando essa questão laboral. E as empresas muitas das vezes não querem porque pode comprometer o caixa da empresa, porque é caro. Bom, um outro ponto é o litígio legal. Então, são processos judiciais onde os funcionários ou o consumidor que se sentir ali prejudicado
por alguma prática que se tornou inadequada, né, processa a empresa. Então, também é um custo, também é um tempo, é muita coisa para a empresa fazer. Bom, e um outro ponto é, é que quando a empresa não cumpre isso, existe uma série de problemas, né? Esse daqui é o que eu falei que vai ter um prejuízo imediato. Mas existem aumento de ocorrências negativas dentro da empresa. Então, o que eu falei, afastamento por saúde mental, eh, por problemas laborais mesmo. Então, eu digito muito, eu tive eh, problema nas articulações, então eu não vou conseguir trabalhar, vou ter um afastamento. Ou mesmo, por exemplo, como eu falo muito, eu posso ter um afastamento porque eu fiquei sem voz ou porque minha voz foi prejudicada. Fora que os colaboradores percebem que o ambiente não é sadio, então começa a aumentar a rotatividade desses funcionários. Então, os funcionários começam a sair e a empresa tem um custo gigante para treinar novos funcionários, primeiro para selecionar e depois para treinar esses novos funcionários, o que também gera um problema lá na ponta, né? Porque gera uma insatisfação geral ali com os clientes, muitas das vezes. E dentro da ergonomia, nós temos alguns critérios. Nós temos a ergonomia física, que são questões voltadas à questão corporal, então a questão de estrutura mesmo, né? Cadeira, mesa, computador, iluminação, né? Que vai permitir que você faça o melhor trabalho e que isso não prejudique a sua saúde. O 2 é a ergonomia organizacional. Então, são os procedimentos e as políticas dentro da empresa. Então, por exemplo, hoje as empresas, boa parte das empresas, né, que olham para essa questão de ergonomia muito forte, promovem corridas, promovem idas à academia, promovem convênio com empresas para fazer ginástica laboral. Então, as empresas começam a trazer, né, políticas e atividades para estimular uma melhoria na saúde, tanto física quanto mental. Bom, e aí nós temos o terceiro eixo, que é a ergonomia cognitiva. Então, são aquelas ligadas à questão mental, tá? Então, questão de comunicação em equipe, a questão de feedback contínuo com o gestor da área ou o RH. Nós temos também palestras de prevenção. Tem empresas que contratam um psicólogo para fazer atendimento mensal dos colaboradores, ou para fazer dinâmicas, para identificar possíveis problemas. Então, tem muita coisa que dá para ser feito, tem muita coisa que está sendo feita de verdade e que está gerando bons resultados para as empresas. Bom, só que existem muitos desconfortos, né, problemas nessa questão de ergonomia que foram elencados por uma pesquisa. Então, dos pesquisados, boa parte reclama da iluminação. Ou é muito escuro ou é muito claro, tá? A maioria é que é muito escuro. Então, o ambiente não é bem iluminado e isso dificulta muitas coisas e gera um cansaço muito grande. E outra parte falou que os equipamentos são inadequados. Então, o que você precisa para prestar o serviço, ele não é integralmente suficiente. Só que aí aumenta, né? Aumenta um pouquinho, né? Quando a gente olha para a questão de postura, é um item fantástico aí de reclamação, né? Por quê? Os operadores reclamam que as posições estão incorretas, ou está curvado, ou está muito baixo, ou está muito para cima, ou está torto, ou trabalha de lado, enfim, são esses tipos de postura. Um outro ponto são os movimentos repetitivos, e realmente faz muito movimento repetitivo, né? Atende ligação atrás de ligação, faz ligação atrás de ligação. Então, você acaba repetindo muita coisa, e isso pode gerar a lesão pela repetição, pelo esforço ali. Bom, e aí, um outro ponto,
né, que a gente precisa avaliar é como que, então, a empresa ela pode, eh, inserir itens de ergonomia no trabalho. Então, a primeira coisa é fazer a identificação, tá? Então, isso é ir nos setores, avaliar a equipe, conversar com colaboradores e fazer uma análise, né, criteriosa dessas informações. O segundo ponto é fazer a avaliação funcional. Então, é ver a empresa funcionando, olhar para a situação de trabalho de cada um, ver como as pessoas trabalham, para então fazer um diagnóstico. Ou seja, ter um panorama sobre esses problemas que precisam ser ajustados. E, por fim, né, fazer as melhorias necessárias. Tá? Então, esses são os itens. E tudo isso está ligado a uma coisa que a gente se chama de ética e ética corporativa. Por quê? Nós temos dentro da ética as estratégias competitivas, mas que elas precisam ser praticadas com muita ética, porque realmente gera vantagens e desvantagens no mercado, é a diferença entre lucro e prejuízo muitas das vezes. Dentro da ética corporativa, existem muitos valores e princípios, né, que foram passados de geração para geração, e é o que baliza os comportamentos organizacionais. Então, as empresas, muitas das vezes, elas possuem um manual, elas possuem o onboarding, elas fazem diversos treinamentos para que você entenda como funciona a empresa, quais são os princípios que ela acredita. E aí vem o compliance, né, que observa se todas as normas e legislações estão sendo integralmente atendidas. E aí, dentro da ética, nós temos o compromisso com os impactos da sociedade, que é a responsabilidade social, que aí entra a questão da ergonomia. É a preocupação que eu tenho com você, que é o colaborador, por exemplo. É com o cliente, então é um membro da sociedade. Então, eu preciso prestar o melhor atendimento, eu preciso prestar informações coerentes. Bom, além disso, né, as empresas elas desenvolvem um código de ética, como se fosse um manual do que pode e o que não pode. Dentro desse código de ética, ela referencia comportamentos. Então, é o que eu falei, o que você pode e o que você não pode fazer. Bom, aí nós temos a identidade. Então, a gente estabelece uma linguagem própria dentro da organização. E a questão sistêmica, que mostra o papel da empresa frente à sociedade. Então, é muito importante que você conheça o código de ética, porque ele, quando é desenvolvido dentro da empresa, ele tem uma construção colaborativa. Então, não é uma área que desenvolve, não é o RH que faz, é toda a empresa, em diferentes níveis de hierarquia. E aí, a partir disso, existe uma disseminação, desculpa, coletiva. Por quê? Todos os colaboradores precisam se apropriar dessas informações para que realmente as empresas consigam se desenvolver, ok? Bom, e aí um outro ponto são as capacitações, porque as empresas elas te dão treinamento contínuo para que realmente você melhore, que você atende, esteja alinhado com os princípios da empresa. E um último ponto, né, que é a implementação, ou seja, você precisa utilizar esse código, porque você pode ser demitido por estar em desalinhamento com o código de conduta da empresa. E isso acontece, e acontece muito. Então você não dá aquele match ali realmente com a empresa. Bom, e aí nós temos diversos nós temos, vou reformular aqui, 3 pontos da ética. Então a ética, ela condiz com a finalidade, tá. Então ela está intrínseca, ou seja, ligada à missão e ao valor da empresa. Só que nós temos também a ética pelo princípio, ou seja, do dever. Então são as proibições, você não pode fazer isso,
Por exemplo, você não pode trabalhar com uma roupa branca, você não pode mascar chiclete, você não pode trabalhar de chinelo, ok? E muitas empresas adotam uma abordagem mista, tanto para finalidade quanto para proibição, tá? Então, se vocês perceberem aqui no gráfico, nós temos uma boa parte pela ética, voltado à questão da missão e dos valores da empresa, e nós temos uma grande fatia que trabalha sobre proibição, ou seja, colocar os limites. E uma fatia menor sobre essa ética mista. Então, ainda as empresas estão desenvolvendo isso. Então, a ética da finalidade, ela provém inicialmente de uma questão filosófica, então, de Aristóteles, tá? Não vou voltar lá na história e tudo mais, mas ele diz que a ética, ela só funciona se realmente tem uma finalidade específica, e no caso das empresas, é a missão. Qual que é a minha razão da existência? Essa é a minha missão. Então, quando a gente fala de missão, tá aí, ó, é a existência. Por que eu existo? Então, você pode perguntar para você mesmo: por que eu existo? Ah, porque minha mãe quis? Não. Por que que você existe? Por que que você faz o que você faz? Ok? E aí nós temos a visão, onde eu quero chegar. É a visão de futuro, onde eu quero chegar. Bom, só que além disso, nós temos os valores, que são os princípios que norteiam o desenvolvimento das atividades dentro da empresa. Então, por exemplo, tem muitas empresas que usam foco no cliente, inovação e por aí vai, ok? Bom, só que aí nós temos também, só um pouquinho que travou aqui para mim, a ética pelo dever, que é a ética do princípio. Então, ela é baseada nas normas de proibição. Então, não é permitido isso, é proibido aquilo, ou ações que devem ser adotadas. Ele também é baseado em punições. Então, o que que acontece se você não respeita essa regra? Então, geralmente tem lá a punição. Você é advertido verbalmente, você é advertido por escrito, você recebe uma suspensão, você é demitido por justa causa, você é demitido sem justa causa, e por aí vai. Então, são as punições, ok? Ah, você perde o dia de trabalho. Ah, você perde a cesta básica. Sei lá, tem tanta punição nas empresas, né? Então, existem muitas formas de punir o colaborador, viu? Por incrível que pareça. Você perde a premiação de fim de ano, você perde a viagem com a equipe. Uau, nossa, quanta coisa, né, que a gente perde. Então, é aquele famoso código punitivo, tá? Ou você faz o que está escrito, ou você está fora. É isso que eles estão querendo te falar. Só que além disso, nós temos as obrigações que são estabelecidas. Então, também, na ética do princípio, nós temos a ênfase, né, nos deveres, ok? E ela eh, acaba se intensificando muito mais do que propriamente uma questão individualizada. Você precisa seguir o que está escrito. Você não tem como criar algo diferente, tá? Então, geralmente as empresas, elas acabam podando um pouco a questão de inovação, de criatividade dos colaboradores. Então isso, acontece. E são empresas, às vezes, bem estabelecidas no mercado e que acabam não dando, né, espaço para a criação propriamente dita. Então, nós temos diversas regras específicas do Código de Ética. E essas regras, elas condizem com a identificação. Então, você vai perceber que as empresas, elas utilizam uniforme. Então, para que que você usa o uniforme? Para que realmente você
tem uma padronização ali na vestimenta, que é como a empresa vai te enxergar, é como o cliente vai te enxergar. E é uma forma de evitar problemas, porque a pessoa pode ir de short, né, bermuda, pode ir de chinelo, pode ir com o cabelo bagunçado, as mulheres podem usar roupa decotada, saia curta, enfim, tantas coisas. E com o uniforme evita tudo isso. E a empresa garante a imagem que ela quer passar para os seus clientes. Então, quando a gente fala do uniforme, ele é um dos pontos, né. Nós temos também o crachá, só que além do crachá, nós temos essa fita, como aquela que prende o crachá, né, que fica em volta do pescoço. Essa fita também geralmente vem ali com o nome da empresa, com a identificação visual, e a partir dela, né, nós conseguimos identificar qualquer empresa. Então, às vezes, você sai para almoçar, andar na rua, você está com um crachazinho, a gente consegue saber de qual empresa você é. A tua postura fala muito sobre a empresa. Então, a empresa, ela muitas das vezes pede até para tirar o crachá, né? Porque se você está ali fazendo alguma coisa que a empresa não aprova, por exemplo, para a imagem dela, você está em desacordo, né, com o que a empresa espera, por exemplo, tá? Bom, mas eu acho que uma coisa muito importante é vocês entenderem que você, a partir do momento que você trabalha nessa empresa, você é o cartão postal dela. Então as suas ações, né, o que você posta ou não em redes sociais, a forma como você fala e como você atende os clientes, isso fala muito sobre a empresa. Muitas das vezes, tem pessoas que deixam de comprar algo, de assinar algo, pelo representante que está ali, por você que está ali na ponta, porque não transpareceu segurança, né, os valores da empresa, muitas das vezes, ok? Bom, outro ponto é a questão da confidencialidade. E esse é um ponto crítico, mas crítico mesmo. Porque quando você entra numa empresa, você assina um contrato, né? E dentro desse contrato existe cláusula de confidencialidade. O que, que é isso? Você não pode, né, participar, por exemplo, de uma reunião e sair falando, contando, né, o que foi discutido nessa reunião estratégica. Você não pode trabalhar, por exemplo, em pesquisa e desenvolvimento, ou pesquisa, desenvolvimento e inovação, e sair falando para todas as pessoas o que vocês vão desenvolver, como vai ser desenvolvido, porque é uma questão confidencial da empresa, tá? Então você não pode compartilhar dados. Vamos supor que aconteceu algo dentro da empresa e ela não divulgou, não fez nada. Você não pode, né, ir lá e divulgar, ok? Porque é uma questão confidencial. É muito comum quando você entra em empresas que têm uma questão de desenvolvimento muito forte, onde eles deixam claro que você não pode trabalhar, se você sair da empresa, você não pode trabalhar em outra do mesmo segmento durante X anos, entendem? Então, olha a responsabilidade que a gente carrega, né, diante de trabalhar numa área estratégica, por exemplo, ou de ter informações ali, dados, né, nas nossas mãos, que é o caso que acontece com o telemarketing. Tem muitas informações, tem muitos dados, tem muitas estratégias envolvidas de abordagem de vendas. Então, simplesmente você não pode, né, compartilhar essas informações. Um outro ponto é, você também não pode remover informações da empresa. Por exemplo, apagar pastas de documentos, extraviar documento, remover documento das instalações, né, da rede, por exemplo. Porque o documento não é seu, o documento é da empresa, entende? Então, esse negócio de confidencialidade dá muito problema se você não cumpre, porque tem diversas regras, regulamentações que prevê até processo judicial e uma série de punições, ok?
Bom, outro ponto é o atendimento, né. Quando a gente trabalha com atendimento, a gente tem que ser muito pontual, precisa trabalhar toda uma questão de cordialidade, precisa ter uma conduta muito adequada, muito precisa, porque você é o representante da empresa naquele momento. Então é em você que as empresas estão confiando, é em você que elas estão olhando, analisando, então você precisa demonstrar tudo isso. Muito bem. E aí nós entramos aqui, né, em alguns pontos que eu quero discutir com vocês em relação ao código de ética. O primeiro ponto, né, que as empresas fazem, voltado à questão do telemarketing, são ações de prevenção. Então, são medidas que evitam problemas com os consumidores. Por exemplo, você mudar o nome de um cliente, você colocar uma mensagem desrespeitosa, ou você falar algo desrespeitoso ao cliente, porque existe supervisão, monitoramento das ligações, já existe muita inteligência artificial trabalhando nisso, para realmente fazer essas medições, tá, e as empresas conseguirem garantir aí um nível de ética e de satisfação no atendimento. Como ponto 2, nós temos todas as normativas, né, nós temos regulamentações, normas da empresa, que estabelece padrão para a questão do relacionamento, então, do setor da central de relacionamento. E aí nós temos o ponto de melhoria, que são objetivos que são desenvolvidos para realmente alinhar, né, tudo que a gente tem de regulação, né, com, o atendimento aos clientes. E por último, a proteção, né, então os clientes eles possuem, né, o Código de Defesa do Consumidor, que realmente garante ali uma dignidade para eles e um respeito. E existem diversas outras entidades, como a Associação Brasileira de Marketing, como a Associação de Relações Empresa-Cliente, a de Teleserviços, entre outras. E para que você trabalhe, né, no telemarketing, que você tenha como foco o código de ética das empresas, elas primeiro abrangem, né, toda uma questão de identificação nas ligações, então você precisa se apresentar, se identificar de uma forma muito com muita cortesia, com muita educação, e informar o propósito do contato. Por quê? Muitas das vezes você liga, você fala seu nome, mas você não fala nem de que empresa que é. Então, como as pessoas vão te identificar, tá? Um outro ponto é o respeito à vontade. Se na ligação a pessoa falar: "Olha, eu não tenho interesse, eu não posso falar, você pode me ligar mais tarde?", então é o respeito à vontade daquele cliente, não adianta ficar insistindo. Terceiro ponto é sobre a clareza, das informações e das ofertas. Então, se você está ligando para falar de uma oferta, você precisa saber o preço, todas as taxas, todas as condições e as obrigações que serão ali contratadas. Bom, além disso, a empresa disponibiliza canais de comunicação, né, sem custo, e o tratamento dessas ligações, elas precisam ser sempre de forma um atendimento cortês e muito, muito imparcial. Não pode ter nenhum tipo de discriminação. E você sabia que existem diversos horários para restrição desses contatos? Então, nós temos, né, uma restrição que acontece. Então, hã, o telemarketing ele pode ligar segunda a sexta-feira, das 9 às 9, aos sábados, das 10 às 4. E existe restrição para fazer ligação de domingo feriado, feriado nacional. E também existe o Código de Defesa do Consumidor, né, contra o telemarketing excessivo, tá? Vocês vão ver um pouquinho mais na frente. Mas porque realmente ultrapassa muito, muito, muito os limites da publicidade. Bom, e por hoje é isso. Agradeço muito, muito mesmo a atenção de vocês.
Espero nos encontrarmos na nossa próxima aula. Então, até lá. Tchau, tchau.